Universo Épico no ar, e hoje a gente está aqui num cenário totalmente diferente. E para essa estreia, nesse cenário, a gente vai falar sobre o Oscar, né? Oscar 2018. Eu tô aqui com o Matheus, ele que é especialista em filmes. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, como é que vai? Tudo jóia. Vamos aqui então bater um papo sobre o Oscar 2018, né? Primeiro, o que é o Oscar? Primeiro é um evento, assim, é o epicentro da cultura americana, assim, da cultura mesmo, assim, de um país que também é muito ligado à literatura, mas o cinema é a marca, tá no DNA do americano. É uma premiação antiga, né? Uma premiação antiga, ela pega ali desde o cinema clássico mesmo, ali, muitos filmes que hoje têm o selo de clássico, embora nem todos que ganham o Oscar são lembrados como clássicos do cinema, né? Tem filmes que às vezes não são indicados, tem filmes que não ganham o prêmio final, que às vezes a gente lembra deles, mas, por exemplo, La La Land. A gente lembra mais do La La Land do que o Moonlight, por exemplo, que era um excelente filme, mas assim, não sei se a gente consegue dar um selo de clássico, assim, o La La Land já tem uma coisa que a gente precisa também de uma perspectiva histórica para lembrar do filme ali, como ele dialoga muito com um momento, né? É uma polaroid ali dos temas que estão naquela sociedade. Mas agora, o filme é do Oscar, né? Ele foi feito para concorrer ao Oscar, ele não chega a ser um blockbuster, não chega a atingir, né, uma grande massa, né? É um filme feito para crítico ou para quem gosta de cinema? Eu acho que para os dois. Pros dois? Os críticos sempre vão implicar, né? Eu escrevo muito sobre, eu uso ainda muito Facebook, né? Já tinha gente escrevendo, nenhum dos 9 filmes presta, não tem, melhor assistir as animações e tal. Eu gostei muito das animações, mas não precisa exagerar, eu gostei muito. Né? Primeiro assim, a premiação desse ano ela tá melhor do que de anos anteriores, acho que inclusive tá mais interessante do ano passado, principalmente porque os filmes eles têm uma pegada política, uma discussão, tinha um pano de fundo social, de uma discussão mais contemporânea, e de uma maneira mais bem acabada do que as premiações anteriores. Então, obviamente, quando você produz, você acaba incorporando o que agrada o crítico, o que agrada o grande público. Você perguntou o que é o Oscar, né? Você tem ali a academia de cinema, que é a academia que define quem entra, quem não entra, quem vence, quem não vence. Tem ali 60 mil membros ali. É muita gente. É muita gente, assim, ninguém consegue explicar em 280 caracteres exatamente como é o funcionamento. Porque para você fazer parte, você precisa ser premiado e você precisa ter mais de um convite de pessoas, de membros. É quase uma maçonaria. Uma assim, seita. Quase uma seita, exatamente. E que as pessoas ali acabam privilegiando ali os próprios pares, né? Então, por exemplo, o diretor indica os diretores, os atores indicam os atores e tal, para aquela premiação específica. E no melhor filme é um sistema ali que acho que a gente explicar a eleição americana é mais fácil do que a eleição de um filme, né? Porque... E seria um sistema confiável? Um sistema que... Eu acho que é mais confiável que o sistema de votação para presidente, mas que às vezes você elege, como aconteceu da última vez, quem recebeu mais votos não é exatamente o presidente eleito. Mas você tem um mecanismo sofisticado de pontuação ali, entre quem é eliminado é o que teve menos pontuação, e os principais eles acabam aparecendo ali como na ponta de lança ali desses filmes, enfim. E a profissão de crítico, né? Ela existe? O que precisa? Tem que estudar? Tem uma faculdade para isso? Ou não? Eu tenho um blog, amo o filme, falo sobre ele, escrevo sobre ele, já sou crítico. Esse é o grande problema, né? A gente vai se autonomeando. No jornalismo tem muito isso, né? A gente começa a fazer as coisas, os amigos que foram para a área de economia, mas eu não estudei economia e tal, de repente se descobrem ali, cobrindo. No jornalismo, pelo menos na parte de apuração, é mais importante você saber ouvir as pessoas que entendem do babado do que você entender que a profissão nossa é entrevistar, perguntar, tentar saber. Você ter os bons contatos que te expliquem uma história e saber traduzir essa história ali de uma maneira mais honesta. No cinema é a mesma coisa, você tem as pessoas que cobrem cinema, eu nunca cobri cinema, não fui para festivais, não vou para Hollywood entrevistar os atores e tal, mas eu tenho um interesse nas temáticas, né? Quando eu escrevo, você falou como é que é o trabalho de crítico, não existe uma carteirinha, não que eu saiba, pelo menos, alguma coisa que te... Mas você vai numa estreia, numa cabine, tá lotado ali, não tem tanto jornal quanto tem de críticos de cinema ali. Porque, cara, às vezes tem um blog, às vezes são muito bons, às vezes nem tanto. O cara começa a fazer, e entra no módulo, ali, as pessoas vão vendo e tal, as distribuidoras, às vezes, você chama a atenção delas, elas vão te fazendo os convites para você acompanhar, às vezes
Mas eu não preciso fazer uma faculdade de cinema, por exemplo. Não, nem jornalismo, na E isso verdade, também é não bom, me desqualifica perante um outro que fez cinema. Não, eu acho que do cinema, tanto no cinema como qualquer assunto, como qualquer manifestação artística, né? Obviamente tem assunto que você precisa do conhecimento técnico para você, por exemplo, direito. Não tem como você escrever. A gente vê no jornal muita groselha realmente, porque as pessoas às vezes não leram a Constituição, enfim, é bom que leia. Mas no cinema, a proposta, como qualquer manifestação artística, é que você tenha entendimentos múltiplos, amplos, que você não feche portas. Pelo contrário, apesar de você estar numa sala fechada de cinema, voltado para uma tela grande, a ideia é que você abra as janelas por ali, né? Que você tenha uma percepção e eu tenha outra. E cada um que tenha, a sua impressão. Né? Tanto que quando eu não gosto de um filme, eu escrevo sobre... O cinema é um filme que me atravessa, né? Eu não gosto de falar sobre o filme, mas sobre as questões que ele suscita, né? Então, a partir dessas questões eu falo menos da estética, né? Da fotografia, da parte técnica do filme, mais sobre como ele me afeta, como ele pode afetar a vida do leitor também. E como nessa linguagem, como isso é bem acabado ou não e tal. E quando eu gosto, eu escrevo, as pessoas acabam... muita gente vai falar, eu fui assistir porque você falou sobre ele, acaba sendo um convite para assistir. Se eu não gosto, eu não escrevo. Porque eu acho que eu não tenho o direito de dizer não vão assistir, a não ser que seja um filme que já não precise da minha simples e humilde crítica para pegar. Tem filme que vai fazer sucesso automaticamente, sem precisar passar pelo crivo do crítico. Eu acho que as pessoas veem mais cinema do que leem jornal hoje em dia, né? Então, ou sites, ou blogs, enfim, são públicos muito específicos. Mas eu não gosto de falar, sou crítico do cinema, porque eu não critico nada, assim, eu gosto de falar sobre filmes que me afetam de alguma forma, assim, acho que É isso aí, então o Matheus, ele veio aqui para falar, né, dos indicados do Oscar, então confira aí os destaques. A Forma da Água, o filme lidera a edição 2018 com 13 indicações, incluindo melhor filme, diretor, roteiro, atriz e fotografia. Nothing out of the ordinary. This is the most sensitive asset ever to be housed in this facility. Dunkirk ficou em segundo com 8 indicações. 3 Anúncios para um Crime, tem 7 indicações. O Destino de uma Nação e Trama Fantasma, a maior surpresa, tem 6 cada, com direito a melhor filme. Há 2 atores coadjuvantes do mesmo filme, 3 anúncios com Woody e o favorito Sam. Lady Bird teve 5, incluindo Greta como a única mulher na categoria Melhor Diretor. Ela concorre ainda em roteiro original. Corra tem 4 indicações, incluindo filme, diretor para Jordan e ator para Daniel Kaluuya. Star Wars, Os Últimos Jedi, tem 4 indicações, todas técnicas. The Post, A Guerra Secreta, foi a decepção com só 2 indicações, sendo melhor filme e melhor atriz com Meryl Streep. Acusado de assédio sexual, James Franco ficou fora da disputa. Há 2 brasileiros, o diretor Carlos Saldanha, com O Touro Ferdinando, e o produtor Rodrigo Teixeira, pelo filme Me Chame Pelo Seu Nome. Agora que você já viu os indicados, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar aqui sobre as categorias. O Universo Épico segue aqui falando sobre os indicados do Oscar. Estamos aqui com o Matheus. Matheus, vamos falar então sobre as categorias? Vamos lá. Então, antes da gente começar as categorias, veja aí os melhores filmes. Nesta categoria concorrem 9 filmes: Dunkirk, Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de uma Nação, Corra, Lady Bird, É Hora de Voar, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma da Água e 3 Anúncios para um Crime. E aí, como é que tá essa lista dos melhores filmes, né? Tá difícil escolher, assim, eu costumo falar que a premiação desse ano ela tá mais interessante do que de anos anteriores, assim, justamente por isso, são filmes que conseguiram pegar o espírito de uma época, assim, a gente tá falando sobre, muitos filmes estão falando sobre o passado, são conflitos históricos, Segunda Guerra, Guerra Fria, mas eles estão falando com a gente, estão piscando pra gente aqui, falou, olha, do mesmo jeito que o mundo era sombrio naquele momento, ninguém sabia exatamente o que... Você precisava de grandes figuras para tomar grandes decisões.
a gente vive... Quem são essas lideranças hoje? A gente está falando sobre esse vácuo de lideranças e sobre momentos que a gente também vive em paz. Parece que a gente está naquela praia de Dunkirk, né? Ou como diz um amigo, Dunkerque, né? Que a gente tá falando no litoral francês. A gente também está naquele impasse de saída. Como é que a gente sai dessa situação, né? Quem é o Churchill de hoje? Quem é o cara que vai falar, olha, a gente não negocia com a cabeça dentro da boca do leão, né? E esses tópicos, eles estão explícitos ou estão ali eu acho meio que precisa amarrar bem. Alguns são mais explícitos, né? Eu acho que, por exemplo, essa fotografia mais sombria de O Destino de uma Nação já deixa bem claro assim, que a proposta é essa. Assim. Em The Post, por exemplo, o Spielberg ele vai analisar os trejeitos do Nixon e do Trump e para fazer uma homologia de campos ali, né? Para fazer um paralelismo ali entre o momento que você tinha um presidente que perseguia a imprensa, que pressionava, que grampeava adversários. Dessa lista, qual você recomendaria? Eu acho que, olha... Todos? Eu recomendo, a todos que eu assisti eu gostei muito. Assim. Depois eu acho que é interessante para a gente acompanhar esse conflito de como é o funcionamento de uma redação. Eu sou formado em jornalismo, você sai com uma lagriminha assim escorrendo, assim, você fala, isso é jornalismo. Assim. A gente brincava muito isso com o Spotlight, quando ele também ganhou recentemente, né? Sobre assim, jornalismo em alta voltagem, assim, né? Jornalismo investigativo, é a nata da nata do jornalismo. Assim, como aquilo. Não seria usar a mesma fórmula? Porque a gente, no passado a gente já teve Spotlight, né? E aí a mesma forma, todos os homens do presidente, assim, tanto o The Post ele tem uma piscadela gigante para todos os homens do presidente, porque ele está falando dos mesmos, alguns personagens são parecidos, né? Tanto o diretor de redação do Washington Post, como o presidente Nixon, são figuras ali que circulam ali nas duas histórias. Né? Quem você acha que leva? Olha, de todos o que eu mais gostei, é isso que a gente está falando. O 3 Anúncios para um Crime é um filme que ele consegue pegar esse vácuo de liderança. Ele não tem a grande liderança, pelo contrário, ele está falando de uma cidadezinha americana em que as pessoas são nessa lógica binária, assim, que funciona muito no contexto político brasileiro, que ou você é uma coisa ou é outra. Depois do assassinato do filho, uma mãe jura vingança e justiça para quem cometeu o crime. Cercando o trabalho da polícia local, ela não se conforma com a falta de evidências de que o crime será solucionado. Ela então toma uma decisão radical: contratar uma gangue de pistoleiros para que encontrem e deem cabo das pessoas que mataram seu herdeiro. E aí você vai acompanhando quem é quem ali, depois da segunda página, quem são essas pessoas? Essas pessoas são muito mais complexas do que a gente imagina. Aí você vai conhecer o drama desse xerife, o drama dos policiais que trabalham com ele, o drama dessa mulher, o drama do cara que vendeu o anúncio publicitário. Então, assim, ele está falando de pessoas que estão tomando decisões precipitadas o tempo todo. Não vou dar um spoiler, mas vira uma bagunça aquilo, né? E mostra isso, assim, a ausência de liderança. A gente está numa época em que as pessoas perderam a convicção, perderam a confiança nas instituições e no lugar disso elas começaram a fazer justiça com as próprias mãos. E quando isso acontece, é o perigo, né? É o fascismo de novo, assim. É um fascismo que também atravessa os filmes históricos. Destino de uma Nação, vai atravessar o Dunkirk, que você está falando sobre o movimento, as escaladas autoritárias, e esse filme vai chamar para o presente de novo. Fala assim, hoje o nosso impasse é esse, as pessoas estão tomando decisões, fazendo justiça pelas próprias mãos, mas quando você faz a justiça pelas próprias mãos, a sua métrica é diferente da minha, e ninguém vai dialogar nunca. É um filme sobre um não diálogo, assim, um filme interessantíssimo. É o filme que eu apostaria para o Oscar, assim, apesar de ele não ser o mais badalado, né? Mas é um filme que eu acho que as pessoas tinham que ver para se reconhecer. Tem alguns problemas também, mas é um filme que no saldo muita gente sai impressionado de lá. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima categoria. Christopher Nolan com Dunkirk, Jordan Peele com o filme Corra, Greta com o filme Lady Bird, É Hora de Voar, Paul Thomas, Trama Fantasma e Guilherme Del Toro em A Forma da Água. Matheus, vamos falar agora então sobre melhor diretor, né? Quem desse grupo você acha que leva? Quem está concorrendo entre os filmes indicados ao melhor filme e a diretor, só tem uma mulher, que é a Greta Gerwig. Esse filme demorou para chegar no Brasil, mas a proposta é muito interessante para falar sobre conflitos de gerações, né? Alguém que quer tá formando a identidade dela e está indo contra uma ideia de normatividade, né? Como as pessoas querem que ela seja. E ela vai ter um conflito com os pais, um conflito para escolher a universidade, tomar algumas decisões em um momento muito peculiar da vida, que é o fim da adolescência,
que é um momento que vai definir o resto da tua vida, né? Como é que E você quer? acha que ela bate de frente com o Guillermo del Toro? Então, e o Guillermo del Toro é um mexicano, imagina, um mexicano filmando no momento em que você tem um presidente americano que está dizendo quem é bem-vindo ou não, está falando American First, está fechando, né? Uma ideia de América fechada nela mesma, com ojeriza a tudo que é estrangeiro, querendo construir um muro entre os Estados Unidos e o México. De repente você tem um diretor mexicano que vai falar sobre uma criatura indesejada, né? A gente pode pensar naquele peixe, naquele anfíbio, sei lá, como uma alegoria de alguém que está sendo criado em cativeiro, alguém que a gente não consegue, que atende, o contexto é a Guerra Fria, e que alguém, uma mulher, se apaixona por ele, uma mulher muda, né? A gente está falando de minorias que se identificam de alguma forma, assim. Você tem uma história de amor no filme. São minorias, né? Porque São a melhor minorias. amiga dela, faxineira, também é negra. Que é negra, que eles fazem uma aliança. E o melhor amigo é um artista que é gay. Exatamente, assim, você tem um abraço de minorias quando você junta força para furar essa padronização, né? Essa normatividade, essa coisa de quem determina quem você pode, por quem você pode se apaixonar ou não. E você fura esse bloqueio tirando aquela pessoa da opressão, né? Da água, daquele cubículo, daquele ambiente que aquele ser está sendo criado em cativeiro, né? A ideia é que é uma experiência, né? Como se ela não pudesse sair do cativeiro, como se ela não pudesse sair do armário também, né? De repente você tem um esforço para romper isso. Então, vindo por um diretor mexicano que está falando sobre alianças de minorias contra uma norma estabelecida. Inclusive sobre quem você pode amar ou não, né? Quer dizer, olha que interessante. Mas e aí, quem leva? Dá empate. Dá ali. empate? No ano passado não anunciaram um e acabaram premiando o outro. Eu acho que eu apostaria na Greta Gerwig, eu acho que porque é isso, assim. Eu acho que no momento que você tem tanta discussão de movimentos feministas, movimentos contra o assédio em Hollywood, E a única mulher e a ainda, única né? mulher e que está falando também sobre identidades, né? E eu acho que chega com uma força ali, até porque os filmes mais indicados, né, os mais badalados, ultimamente não têm levado a melhor, né? La La Land chegou com recorde de indicações, se não me engano eram 14 no ano passado, e não levou o melhor filme. Levou alguns prêmios ali, mas assim, foi a grande decepção. Recentemente vários, assim, Lincoln não ganhou, que também era super badalado, O Regresso acabou ficando... E no fim tem sempre uma surpresa reservada, né? Eu acho que essa surpresa reservada pode ser para de repente premiar a Greta Gerwig. De repente o filme dela não fala tanto dessas questões históricas, na verdade fala, mas assim, de uma outra proposta, né? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou colocar duas categorias agora. Vamos falar sobre melhor ator e melhor atriz. Melhor ator: Timothée com o filme Me Chame Pelo Seu Nome, Daniel Day-Lewis com o filme Trama Fantasma, Daniel Kaluuya com Corra, Gary Oldman com O Destino de uma Nação e Denzel Washington com Roman J. E melhor atriz com Sally em A Forma da Água, Frances com 3 Anúncios para um Crime, Margot em Eu, Tônia e Saoirse Ronan com Lady Bird, É Hora de Voar. E Meryl Streep com The Post, A Guerra Secreta. Melhor atriz coadjuvante: Alison com Eu, Tônia, Mary J com Mudbound, Leslie com Trama Fantasma, Laurie com Lady Bird, É Hora de Voar e Octavia Spencer em A Forma da Água. Bom, Daniel Day-Lewis é uma espécie de marinha britânica, né? Só sai de casa se for para arrebentar, né? Então eu acho que o Gary Oldman, ele vem... É um dos favoritos porque ele conseguiu fazer o papel do Churchill, ele é um papel muito difícil, ele se transformou para fazer esse papel. São 2 grandes favoritos ali, mas eu apostaria no Gary Oldman pelo personagem. E na lista de melhor atriz, Meryl Streep concorrendo. Meryl Streep de novo, Né? né? Assim, a 21ª indicação dela ali. Eu acho que justamente por ela ter conseguido fazer um papel ali de... Será que ela leva de novo? Seria muito óbvio, talvez, né? Talvez a atriz de A Forma da Água, né? Então, assim, no filme, né, da forma que ela consegue se comunicar, uma muda, Pode ser que é um linguagem filme de sobre sinal. comunicações, pode ser. Agora, a Frances McDormand, que é a atriz de Fargo, né? Ela ficou conhecida por aqui como Fargo. Ela também incorpora essa mulher querendo gritar contra um sistema. Matheus, e melhor atriz coadjuvante? Eu vou votar na Octavia Spencer. Por quê? Eu acho que ela já tinha feito o Estrelas Além do Tempo. Eu acho que ela vem também nesse contexto, né? Assim, para o papel que ela
incorpora, né? Assim, uma minoria ajudando as minorias a saírem daquele sistema também. Eu acho que ela talvez seria teria mais prestígio nesse momento para representar esse papel. Olha só, são muitas categorias, né? E a gente vai comentar apenas algumas. E a última categoria que a gente vai falar agora é de melhor animação. Melhor animação: O Poderoso Chefinho, The Breadwinner, Viva, A Vida é uma Festa, O Touro Ferdinando e Com Amor, Van Gogh. Melhor animação, quem que leva? Pois é, todos os meus amigos foram assistir, foram levar os filhos para assistir, eu levei ele para assistir o Viva, A Vida é uma Festa e o Touro Ferdinando, né? Disney, né? A Viva Pixar, e... Pixar Disney. Aham. E o Touro Ferdinando também. Eu saí emocionadaço assim, do Touro Ferdinando. Assim. Eu acho que o Viva ele é mais grandioso, né? Ele tem todo uma proposta, assim, ele até chega a ser pretensioso. Assim. Ele fala sobre a nossa relação com o envelhecimento, é menos sobre a morte, mais sobre o envelhecimento. Mas o Touro Ferdinando, ele conseguiu pegar isso, assim, um recorte do momento que a gente está vivendo hoje, que é sensacional. Ele parte de um curta, né, também da Disney, e o Carlos Saldanha, que é um diretor brasileiro, ele consegue fazer com que esse curta, trazer esse curta para o mundo hoje, né, a Espanha atual. Que assim, os touros criados para brigar entre eles mesmos, para o grande dia, que é o dia da tourada. Eles sonham que eles vão ganhar do toureiro, mas ninguém ganha do toureiro. Eles são criados numa fantasia, numa espécie de ilha de fantasia, assim, que com medo de morrer no espeto de um açougue, eles vão acabar morrendo na espada de um toureiro, né? E aí eles precisam se matar entre eles para mostrar quem é o mais forte, quem é o mais... Né, é a lei do mais forte na veia, assim, para ver... Tem um clima de rivalidade entre eles muito grande, para ver quem vai ser o escolhido para morrer, assim, é uma coisa que não faz sentido. Então, você consegue interpretar isso sobre a forma como a gente... Essa alta competitividade do mundo hoje, né, no mundo corporativo, nas cidades a gente briga no trânsito e tal. Fala assim, olha, a gente está queimando energia entre a gente, o inimigo é outro, sabe? A gente está se matando entre a gente, mas a gente tem que lutar contra o toureiro. É o toureiro que vai acabar com a nossa infância, com tudo, assim, com tudo que a gente uma tem ótima dica. Né? É uma dica. Aliás, se eu pudesse colocar o Touro Ferdinando entre os filmes, a principal categoria, eu colocava, porque é um filme que os adultos, as crianças obviamente gostam, mas os adultos eles saem. Inclusive você pode até chorar nesse filme, porque é um filme que está falando assim, olha, a lei do mais forte é uma balela. A gente está se matando ali para ver quem é o mais valentão, vai morrer do mesmo jeito. Assim, é mais fácil a gente se unir aqui, criar alianças para combater essa força maior do que a gente queimar energia cartucho ali entre a gente, né? Vamos ser um pouco... Lembra um pouco A Grande Beleza, um filme que eu gosto muito, que em um determinado momento o personagem fala assim, olha, a gente tá todo desolado, todo mundo tá desolado, né? Vamos tentar ser gentil um com o outro, sabe? Assim, porque é o que resta pra gente aqui nesse mundo, e é o filme que, com outras palavras, fala exatamente sobre isso. E para encerrar então, de bate pronto, eu vou te apertar agora. Vamos lá. 3 filmes. Só 3 filmes para recomendar da lista dos indicados. Bom, tem que ver A Forma da Água, porque é o mais indicado e, enfim, não dá para chegar lá sem ter uma opinião sobre esse filme. 3 Anos para um Crime, que é um grande filme que captou o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo hoje. E o The Post, porque aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Assim, as pessoas entendem como é o funcionamento. No momento que as pessoas são tão desconfiadas com jornalistas, né? Olha só, a imprensa, tá... Não, mas como é um exercício de apuração, é muito mais difícil, muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Assim. Um bônus, né? Uma animação. Uma animação Touro Ferdinando. Touro Ferdinando. Pra sair um pouco menos briguento, um pouco mais amansado, assim, parar de brigar no trânsito, no trabalho, tá? Vamos tentar ser um pouco mais gentis uns com os outros, porque o inimigo é outro, não tá ali do nosso lado. Matheus, o pessoal quer saber um pouco mais, né, do seu trabalho como especialista em cinema. Tem algum blog, algum site que eles podem te encontrar? Hoje eu tenho um blog no UOL, né, no UOL Estilo, então eu acabo falando sobre vários assuntos e o cinema vira e mexe, acaba não falando sobre os filmes em si, mas sobre as questões que eles suscitam, né? Então, fatalmente, dificilmente algum texto eu não vou citar algum filme, alguma coisa assim, que é o meu blog no UOL hoje. E tem uma coluna na Carta Capital, no site, né, da Carta Capital, que esse eu falo sobre filmes, a cada 15 dias eu escrevo lá. Matheus, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. E o Matheus, ele volta aqui no Universo Épico pra gente falar sobre o Framboesa de Ouro.